Oi, gente! Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre por que um cristão precisa ler a Bíblia. Qual é a importância de ler a Bíblia? E aí eu vou, na verdade, falar mais sobre a minha experiência, né? Olha só, quando eu era criança, pequena, eu gostava... Na casa da minha mãe, eu venho de uma família católica. Então, na casa da minha mãe tinha uma Bíblia bem grandona, que ficava num pedestal próprio para a Bíblia. Em casas mais antigas era bem comum. E aí tinha algumas ilustrações. Eu gostava muito de folhear ela, ficava olhando as ilustrações. Era uma Bíblia católica, tinha foto do Papa e tinha ilustrações. E aí eu gostava muito de folhear e ler a Bíblia. E como criança, as partes que eu costumava pegar para ler, geralmente eram partes do Novo Testamento que narravam a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Eu me lembro de ler esses pedaços, né? Mas como criança eu não tinha um entendimento sobre o que aquilo significava. Mas na minha vida adulta já, a partir do momento em que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, igual eu posso comparar assim, quando você é criança, você está aprendendo a cultura dos seus pais, e até mesmo quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra em muitas partes alguém falando assim, o Deus do meu pai, né? O Deus do meu pai. E aí a gente conhece muito assim Deus por causa dos nossos pais, né? A nossa religião muitas vezes ela vem herdada. Mas aí chega um momento na vida da gente em que a gente vai, digamos que, tornando a nossa identidade mais clara e a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? Então eu passei por esse momento, eu tinha 20 e poucos anos. E eu me lembro que, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus de outra forma, na verdade eu acho que eu ainda não tinha 20 e poucos anos. Eu comecei a mudar o meu relacionamento com Deus, conhecer Jesus, na verdade, fora da religião, mas como um Deus presente e que habita dentro de nós. Eu tinha, acho que uns 18, 19, acho que eu tinha uns 19 anos, por aí. De uma forma mais individual, né? Fora do contexto religioso. E aí eu me lembro que foi um percurso, uma caminhada gradual. Quando criança, eu conheci a Bíblia assim, e aí eu conheci, tive experiências pessoais com Deus. E aí depois eu comecei a frequentar uma igreja evangélica e comecei a me identificar com aquilo que eu ouvia. E essas palavras foram entrando no meu coração e alimentando uma fé que eu desconhecia. E aí eu me lembro que depois de anos passarem, eu tinha já os meus 20 e poucos anos, né? Talvez eu tinha bem 20 anos, 20, 21 anos. E aí eu estava já frequentando uma igreja evangélica e eu decidi comprar uma Bíblia, comprei uma Bíblia simples. E comecei, então, a tentar ler a Bíblia. Porque até antes, até na minha adolescência, eu me lembro que quando a gente frequenta reuniões da Igreja Católica, a gente frequenta grupos carismáticos, a gente frequenta reuniões para a primeira comunhão, e aí vai sempre surgindo as oportunidades de grupos, né? E aí eu me lembro que nessa época da minha adolescência, quando eu ainda frequentava a igreja católica, tinha grupos que começaram a fazer um trabalho de leitura bíblica, e eu me lembro muito bem, eu tinha uma Bíblia que eu levava para esse grupo quando eu era adolescente, e aí eles ensinavam a gente a leitura da Bíblia, mas basicamente era interpretação de texto igual quando eu ia para aula de literatura na escola, e aí ia entendendo o contexto da leitura. Não era algo espiritual, mas era a interpretação dos textos. E aí a gente fazia marcações,
e ia interpretando ali aquele contexto para poder tirar um sentido daquela mensagem. Então, basicamente, a leitura bíblica que eu conhecia era essa, de interpretação de texto para tirar a moral da história. Enfim, tempo passou e aí, quando eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma mais madura, e eu comprei uma Bíblia e comecei a tentar ler. E aí eu me deparei com essa dificuldade de conseguir entender o que aquilo significava por trás dessa interpretação. Porque quando eu ia ler, automaticamente vinha a interpretação de texto. E aquilo não invadia a minha alma. Ela invadia a minha mente, o meu entendimento, mas não tocava na minha alma. E aí eu me lembro, marcou a minha vida, um momento em que eu abri a Bíblia nessas tentativas de leitura, e aí eu já comecei a ter um relacionamento de oração com Deus, diferente das rezas, né, que a gente aprende quando criança. Quem cresceu em lar católico sabe disso, que a gente aprende a fazer rezas, que a gente precisa repetir essas rezas, né, para receber bênção, para pedir proteção. A gente não é estimulado a conversar com Deus, a gente é estimulado a utilizar rezas, né, textos prontos, repetições prontas para se relacionar com Deus. E aí eu comecei então a construir esse relacionamento de oração com Deus. E aí eu peguei a Bíblia, pedi a Deus para me ajudar a entender ali o que era a verdade que Ele revelava naquele livro. Comecei a me questionar, sabe, sobre a Bíblia. E aí eu comecei a ler o capítulo 4 do livro de Lucas. É engraçado que é o primeiro capítulo assim que me marcou, porque eu achava muito bonito quando eu via algum evangélico que citava a Bíblia, dizia a leitura, né, dizia o que estava, fazia a citação do texto, aí dizia o livro, o versículo. Eu achava isso tão bonito, ficava admirada e pensava, como é que ele consegue memorizar até isso, né? E eu tinha muita vontade de conseguir memorizar. E não conseguia, mas isso eu memorizei, né? E eu acredito que até o dia que eu morrer eu vou lembrar de Lucas capítulo 4, porque foi o primeiro livro que quando eu comecei a ler, o Espírito Santo me abriu os olhos. E aí é a leitura que fala de Jesus no deserto. E quando eu comecei a ler, ao mesmo tempo, eu consegui ter a sensação de abertura de Deus falando comigo através daquela leitura. Não era uma interpretação de texto diferente. É como se Ele falasse comigo uma coisa que só que só quem lê o pensamento é que saberia dizer. Então, quando eu estava lendo aquilo fazia sentido para mim. Aquilo penetrou a minha alma e começou a fazer um sentido para a minha vida. Diferente de uma interpretação de texto. A partir daí, eu comecei a ler a Bíblia de verdade, pedindo a revelação do Espírito Santo sobre a verdade revelada na Bíblia. E aí é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, a verdade revelada na Bíblia. Por que é importante a gente ler a Bíblia? Primeiro, é importante a gente conhecer o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou só é importante a gente ler o Novo Testamento? A gente precisa ler tanto o Antigo, conhecer a história antes de Jesus, quanto o Novo Testamento, a história depois de Jesus. Primeiro, por quê? Porque a gente precisa ter o entendimento do que a gente escuta. E a gente precisa pesar o que a gente escuta dos líderes religiosos. Foi através da leitura da Bíblia que eu comecei a entender o que era que a religião fazia com as pessoas e fez comigo, né? E que muitas vezes a religião, ao invés de juntar as pessoas com Deus, na verdade ela distancia as pessoas de Deus, porque a gente começa a se preocupar tanto com os rituais religiosos que a gente acaba deixando a comunhão com Deus, o relacionamento verdadeiro com Deus de lado, né? Então você começa a participar de rituais religiosos e esquece de fazer
o seu momento com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu, como Jesus fala, o seu quarto secreto com Deus. Então, é importante a gente conhecer tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Hoje, eu já estou com 34 anos, já vou fazer 35 anos esse mês, e já li a Bíblia assim, seguida 2 vezes. E engraçado que isso não é o bastante, isso é pouco, né? Não é o suficiente, a gente precisa estar lendo a Bíblia todos os dias. E aí, agora, nesse momento em que eu estou da minha vida, eu estou começando a conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu estou começando a perceber que essa história, ela revela uma verdade. E aí, nós, quando decidimos seguir Jesus, nós temos essa responsabilidade de trazer essa mensagem, essa verdade que nos foi revelada, de compartilhar essa verdade que nos foi revelada com o mundo, com as pessoas que estão à nossa volta. A gente faz isso quando a gente se converte. A gente tem uma energia que a gente quer falar de Jesus para todo mundo quando você se converte para uma igreja cristã evangélica. E aí, com o passar do tempo, isso vai se esmurecendo, esse fogo vai se diminuindo, né? Essa luz vai se diminuindo. Mas a gente precisa alimentar essa luz. E a gente precisa da palavra, que é o nosso alimento, sobre o nosso alimento espiritual. E a gente precisa, essa palavra, ela nos dá comunhão com Deus. Então, é importante ler a Bíblia para ter comunhão com Deus, mas também é importante ler a Bíblia para que a gente possa discernir aquilo que a gente está ouvindo dentro das igrejas. Então, é por causa que eu leio a Bíblia que quando eu estou ouvindo um pastor pregando, mesmo que eu goste dele, mesmo que eu concorde com ele, eu consigo perceber o que de fato é uma mensagem que Deus passa através dele e o que é dele enquanto homem. Porque por mais que uma pessoa ela traga a mensagem de Deus, ela tem partes dela dentro dessa mensagem. Então, quando você lê no Novo Testamento as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, você percebe, de Lucas, você percebe que há uma personalidade deles ali na contação daquelas histórias, no registro daquelas histórias, há uma personalidade ali por trás. É a parte humana, é um homem que está a serviço de Deus. Então, se a gente conhece a Bíblia, a palavra que Deus revelou através de homens que escreveram a Bíblia, então nós podemos pesar as palavras que nós ouvimos. E aí nós podemos pedir o discernimento para Deus. Não adianta só a gente ficar pedindo discernimento e sabedoria a Deus sem meditar naquilo que está escrito na Bíblia. Né? Então a gente precisa conhecer a Bíblia, meditar é ficar mastigando a palavra, pensando, digerindo a palavra para que ela alimente o nosso espírito. Olha só, se você engolir uma coisa e não digerir aquilo não vai te alimentar. Mas se você coloca uma coisa na boca, mastiga, faz o processo de digestão, aquilo vai virar combustível, vai virar alimento, energia, vai ser transformado em energia no seu corpo. É assim que tem que ser a palavra, né? A gente precisa mastigar a palavra, a gente precisa digerir, e isso leva tempo. Não é só você pegar a Bíblia e ler e pronto, tá alimentado da palavra, entendi. Todos os dias eu cumpro um ritual, tô dando um exemplo, tá? De pegar a Bíblia e ler um versículo, e ler um capítulo, ler um salmo, todo dia de manhã quando eu acordo. Mas eu não mastigo e eu não faço a digestão daquilo. Aquilo não entra na minha alma, aquilo não alimenta a minha alma, aquilo não faz diferença na minha vida. Mas se eu fico mastigando, se eu fico meditando, se eu fico questionando a Deus para que Ele me dê o entendimento daquela palavra, se eu peço discernimento por algo, para que Ele me ajude a entender algo. Então eu preciso
ler a Bíblia para entender aquilo que Deus fala. Então, ela é útil. Quando toda vez que você escuta alguém falar de Deus, você pode pesar as palavras dessa pessoa. Mas se você não ler a Bíblia, você só vai conhecer o Deus que as pessoas falam, mas você não vai conhecer quem realmente Deus é. Olha só, nos tempos dos judeus, a palavra, ela não era dada às pessoas assim como ela é dada hoje. Foi por causa de Jesus que nós podemos ter a palavra de livre acesso. Antes de Jesus, essa palavra ficava guardada no templo. As pessoas, os judeus, tinham que ir ao templo para ouvir a leitura das palavras. E só quem ouviam a leitura, só quem podia ler eram os mestres da lei. Eram aquelas pessoas que estavam ali dentro, que eram sacerdotes, mestres da lei, que estudavam as palavras, aliás, os livros de Moisés, né? E dos profetas. Então existiam várias correntes religiosas no tempo em que Jesus veio ao mundo, assim como existe hoje. Existem várias correntes religiosas. Se a gente parar de olhar para as religiões como igreja, a gente precisa parar de olhar para as religiões como igreja. Então a gente tem o hábito de usar a palavra igreja para denominar a religião, igreja católica, igreja evangélica, aí cada igreja tem o seu nome, né? Então a gente precisa parar de falar disso. Eu vou fazer depois um vídeo para a gente pensar sobre o que é igreja de verdade, né? O sentido verdadeiro dessa palavra. Então a gente só consegue entender a mensagem de Deus através da Bíblia. A gente pode se relacionar com Deus sem a Bíblia? Eu acredito que Jesus, ele se revela a nós, assim como eu tive experiência com ele, sem estar com a Bíblia na mão. Mas a gente precisa dessa palavra para crescer, para amadurecer espiritualmente. Então, essa é outra finalidade da Bíblia. A gente precisa usar a Bíblia como alimento espiritual para que a gente possa amadurecer a nossa fé, para que a gente possa amadurecer a nossa compreensão, para que a gente possa entender elementos do Novo Testamento que estão conectados com o Antigo Testamento. E existe uma mensagem que aí Jesus falava muito através de parábolas, e ele dizia que ele fala dessa forma para não dar... aliás, Deus revela a verdade dele para as pessoas humildes, ele não revela a verdade dele para os mais sábios, para que eles não se gloriem em si mesmos. Então, olha só, hoje eu não estou mais tão preocupada como antes de decorar as passagens, qual o número do capítulo, qual o número dos versículos, porque eu entendo que a gente precisa entender o que a mensagem traz. Quando a gente consegue identificar o capítulo, os versículos, é ótimo, porque aí quando a gente está, porque a gente lembra daquela palavra e aí a gente consegue localizar ela na Bíblia, né? Então, isso na verdade, é útil, mas isso não é o mais importante. Hoje eu estou entendendo que isso não é o mais importante. E quando você tem essa conexão com Deus através da Bíblia, você cresce no seu relacionamento com Deus. E outra coisa, como que eu posso obedecer a Deus se eu não sei, se eu não conheço a vontade de Deus? Para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer o que Ele nos traz de mensagem na Bíblia. Então, assim, obedecer a Deus não é simplesmente seguir mandamentos, mas obedecer a Deus. Jesus resume isso em 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas você só consegue entender isso se você se alimentar da palavra. Aí você vai conseguir entender e você vai conseguir obedecer. Nós temos uma vida para tentar isso, para caminhar junto com Jesus em busca disso, né? E aí, hoje eu entendo uma coisa, que há pouco tempo eu não tinha percebido. É incrível como a palavra que está na Bíblia, ela vai sempre ressignificando, ela vai sempre tendo elementos que a gente não tinha percebido antes, né? Quando a gente pede para o Espírito Santo nos abrir os olhos, clarear o nosso entendimento, então a gente vai
começando a entender por quê. Porque através do contexto, a palavra ela precisa ser entendida dentro do contexto dela e ser entendida dentro do contexto da nossa realidade, que nós estamos. Eu não gosto quando eu vejo pessoas pegando partes da Bíblia e usando essas partes da Bíblia para se favorecer ou então para, tipo assim, para se justificar, né, dizer que está certo. Porque eu sei que tem um contexto e esse contexto muitas vezes ele é assim deixado de lado, né? A pessoa pega uma parte da Bíblia e tira do contexto da Bíblia. Isso não serve. Ela usa para si. Então isso está na Bíblia. Jesus fala que muitos eles vão usar a palavra de Deus a seu favor, né? Escolher aquelas partes a seu favor. E isso não pode ser feito. E nada pode ser acrescentado, né? E nada pode ser interpretado errado. E aí como é que a gente vai conseguir identificar os falsos profetas? Porque os falsos profetas, eles estão no meio do povo de Deus. E eles estão falando de Jesus e falando no meio de Deus, mas eles negam a palavra. E aí como é que você vai saber se identificar esses falsos profetas que falam o contrário do que a Bíblia diz? Eles fazem interpretações erradas, né, sobre a Bíblia. Você só vai conseguir ter esse entendimento se você ler a Bíblia. E aí não precisa de pressa para ler a Bíblia. Você pode ir lendo a Bíblia aos poucos. Você precisa fazer esse esforço e você precisa unir isso à oração. E quando você traz isso para dentro da sua casa, você abençoa a sua casa, seus filhos, vendo você lendo a Bíblia, eles vai ser despertado neles o interesse de ler a Bíblia, o interesse de conhecer as histórias. Mesmo que você não esteja pregando para eles, eles estão vendo você lendo. O seu marido está vendo você lendo. E essa palavra, quando ela serve de alimento, quando ela é digerida, ela nos transforma. E isso é o mais importante, que quem está à nossa volta, ele percebe essa transformação na gente. É como uma luz que se acende e é impossível de você, das pessoas que estão ali naquele lugar, não enxergar aquela luz, porque ela brilha quando ela é alimentada. Quando eu era criança, a gente usava lamparinas. Lamparina era um objetozinho que parecia com a lâmpada de gênio. Ela tinha dentro dela, a gente colocava querosene dentro dela, que era o combustível, e aí tinha um fiozinho que ficava molhado dentro do querosene, igual a vela, igual aquele fiozinho da vela, a gente acendia. Quando aquele querosene acabava, a lâmpada ia diminuindo a sua potência, ia diminuindo a sua força, ia se apagando. Então a palavra de Deus é esse alimento, esse querosene que não deixa a nossa luz, a luz que está em nós, se apagar. Essa luz, ela vai iluminando as outras pessoas, ela vai tirando a escuridão, distanciando a escuridão. À medida que a luz vai caminhando, né? Se você caminhar com a lamparina, você vai afastando a escuridão, porque você vai levando a luz. E você só consegue levar essa verdade, essa luz, revelar as coisas, se você tiver o conhecimento da palavra. Então, por isso que é importante a leitura da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Muitas vezes, quando eu estou lendo o Novo Testamento, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu encontro relação com o Antigo Testamento. Eu leio várias vezes, assim, eu retorno para Gênesis para ler a parte que está escrito sobre o jardim, sobre o primeiro pecado, sobre a criação do mundo. De vez em quando eu tenho que retornar para essa leitura para entender algumas coisas da minha vida de hoje. Então, a Bíblia, ela nos serve como alimento. A gente precisa dessa leitura para a gente crescer espiritualmente e não ficar somente dependendo de pregações, né, de palavras que são trazidas através de homens. Mas a gente precisa fazer a leitura da Bíblia e construir o nosso relacionamento, a nossa interpretação, a nossa revelação através do Espírito Santo com Deus. E aí, gente, eu quero aqui aproveitar para estimular vocês a buscar essa leitura. E assim,
mesmo que eu fico pensando assim, mesmo quem contesta Deus, mesmo quem não crê em Deus, não pode nem falar nada se não conhece a Bíblia, né? E aí eu deixo aqui aberto os comentários para que vocês possam comentar sobre isso. O que vocês podem estar aqui falando de alguma experiência que vocês passaram também fazendo a leitura da Bíblia. Os comentários nesse vídeo aqui ficam abertos. Compartilhem também seus comentários, né, para que outras pessoas possam perceber o que vocês que estão assistindo aqui esse vídeo também pensam sobre isso. Então fica aberto aqui os comentários para que vocês possam compartilhar também e ajudar a construir essa conversa, né, sobre a Bíblia através do chat, através dos comentários, tá bom? Então, encerro esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!